Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje Números capítulo 35 e 36. E olha, dica que não pode deixar passar. Tenha sempre com você uma garrafinha de água, porque sim, nós acabamos esquecendo de beber a quantidade suficiente de água. Com esse calor, tá com sede, vai lá e bebe um pouquinho, mas se você tiver a sua garrafinha do lado, você vai se hidratar da maneira correta. Tenham atenção especial com as crianças, com os idosos e não podemos esquecer dos pets. Isso mesmo, os animaizinhos de estimação que estão sofrendo muito nesse calor. Vamos nos cuidar. Números capítulo 35, as cidades dos levitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, e ele disse: dá ordem aos filhos de Israel, que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas em que habitem. E também aos levitas darei arrabaldes ao redor dessas cidades. E terão estas cidades para poder habitá-las, porém os seus arrabaldes serão para o seu gado, para os seus bens e também para os seus animais. E os arrabaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. De fora da cidade, do lado do oriente, medireis 2000 côvados, e do lado sul 2000 côvados, e do lado do ocidente 2000, e do lado do norte 2000, e a cidade no meio. Isso terão por arrabaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha, e além destas lhe dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48, juntamente com os teus arrabaldes. E quanto às cidades que derdes a herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, e do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das tuas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. 6 cidades refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diga-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vos estejam à mão cidades dos que sirvam de cidade refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por engano. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que seja apresentado à congregação para julgamento. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades darei além do Jordão, e 3 dareis na terra de Canaã, cidades de refúgio serão. Serão por refúgio essas 6 cidades para os filhos de Israel, para o estrangeiro, para aquele que quiser se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que matar alguém por engano. Porém, se o ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, certamente o homicida morrerá. Ou se lhe ferir com uma pedrada de que possa morrer, e morrer o homicida, também morrerá. Ou se ferir com instrumento de pau, e se tiver na mão daquilo que possa morrer, e ele morrer, homicida é, também homicida morrerá. O vingador do sangue matará o homicida, se encontrá-lo, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio ou com mau intento lançar contra ele alguma coisa e morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e morrer, certamente morrerá aquele que o matou. Homicida é. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se o empurrar subitamente, sem inimizade, contra ele lançar algum instrumento sem intenção, ou sobre ele deixar cair uma pedra sem o ver, de que possa morrer, e ele morrer sem que fosse seu inimigo, nem procurasse o seu mal,
Então a congregação julgará entre aquele que o feriu e o vingador do sangue, segundo essas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o óleo santo. Porém, se de alguma maneira o homicida cair ou sair dos limites da cidade refúgio, onde se tiver acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do refúgio e o matar, não será culpado do seu sangue, pois o homicida deverá ficar na cidade do seu refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Mas, depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que matar alguma pessoa, conforme depoimento de testemunhas, será morto. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Não recebereis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte, pois certamente morrerá também. Também não tomareis resgate por aquele que se acolher na cidade refúgio, por tornar e habitar a terra até a morte do sumo sacerdote. Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio do qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números 36. Os casamentos das herdeiras. E chegaram os chefes dos pais da família de Gileade, da família de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, chefes dos pais dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor mandou ao meu senhor por sorte que deste essa terra em herança aos filhos de Israel. E ao meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas, e casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tirará a sorte da vossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança daqueles com que se casaram. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo dos nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. E isso é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um a herança da tribo dos teus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu próprio pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança dos seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Malá, Tirza, Ogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos dos seus tios, e elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família do seu pai. Estes são os mandamentos do Senhor, os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E vamos encerrando por aqui o livro de Números, e amanhã daremos início ao livro de Deuteronômio. Você que tem o seu plano anual, vai marcando aí com marca-texto para você não se perder. Acompanhe a leitura diária e que o Senhor te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.